Olá, estou aqui para explicar para vocês como é que foi a minha trajetória até chegar aqui em Portugal e mostrar como é que é o dia a dia, como tá sendo a vida aqui e deixar assim registrado, né? Porque tem muita gente que tem muitas perguntas, dúvidas de como foi feito. E para quem está assistindo e não conhece, assim, não me conhece ainda, então deixa eu falar rapidinho, né? Porque é, no Brasil eu e minha companheira, a gente tinha uma empresa chamada Lan e Gi, uma empresa de comidas fitness saudáveis. A gente fazia mesmo comida em casa, eu cozinhava, ela tratava da parte do marketing, pedidos, tudo assim que eu da cozinha e ela da parte da frente, que é a demanda com o cliente, conversar, pegar pedido, explicar as coisas e tal, tudo aquela parte ali do digital, do marketing pessoal, ela que fazia. Eu fazia só a parte da cozinha. Então, assim, era um serviço que era muito cansativo, né? Me cansava muito físico e o dela era psicológico. Porque lidar com o cliente não é fácil, né? Que a gente às vezes pegava muito humilhada. É, e também questão de motoboy, às vezes era muito complicado. Onde a gente morava era no estado do Pará, e lá uma cidadezinha pequena chamada Itaituba. E assim, o motoboy às vezes não. Na época que a gente começou a trabalhar, a gente foi as primeiras a entrar nesse ramo. As primeiras a comandar esse ramo de comida saudável delivery. E aí, tipo assim, tinha muito problema com o motoboy. Às vezes a gente tinha um motoboy que vinha trabalhar, passava 2 dias, a pessoa ligava e falava que não ia que ia chegar atrasado, ou que não aparecia. Então, assim, esse problema com o motoboy é muito frequente lá, desde quando a gente começou, que era pior, agora também ainda. Aí tá melhorando, né? Porque tem muitas empresas que estão fazendo aquelas corridas de entrega, e aí tá tendo essa disponibilidade. Mas assim, lá no Brasil a gente trabalhava com isso, comida saudável, vendia de casa, então era só eu e ela, e a gente que fazia tudo, né? Desde a preparação dos pedidos, a montagem das marmitas e os sucos também, os sucos detoxes, ela que fazia. E não era um trabalho fácil, a gente tinha que mudar o cardápio todo dia, era um cardápio diferente. Todo dia tinha que fazer a comida fresca, né? Tinha que preparar, era todo dia a preparação. Então era bem cansativo, nossa rotina assim, a gente ficou aí uns 5 anos, se eu não me engano, 5 a 6 anos, trabalhando nessa rotina, né? E acordava às 6h30 da manhã, já começava já a preparação das coisas, ia dormir meia-noite. Na hora que eu parava assim, falava, agora que a preparação terminou, eram quase. Tinha dias que eu saía às 10h30 da noite, de fazer alguma coisa, né? Só que, lógico, trabalhando dentro de casa, tu tem ali o conforto maior de estar dentro de casa, né? Tu poder você mesmo fazer teu horário, fazer tuas coisas e tal. Mas que era muito puxado também. Não é fácil não, como às vezes a gente pensa, né? Que na teoria é uma coisa, na prática é completamente diferente. Mas assim, então a gente já vem com esse. Já tava com esse pique, né? Então aí quando a gente resolveu assim, querer vir para Portugal, a gente já começou é, fazer planejamento e tudo. Então a gente já quis, quando eu conheci a Lana, assim, a gente já tinha. Que eu sempre quis, quando eu voltei pro Brasil, em 2014, eu morava na Inglaterra, depois fui pro Brasil em 2014. Então eu sempre quis voltar, morar na Europa. E minha vontade maior era voltar a morar na Inglaterra, só que daí não tem, lá não, né, não é fácil a legalização, né? Então aí eu pensei em outro lugar, estava pensando em ir para a Alemanha, onde minha irmã mora, só que também lá não é fácil, né, de se legalizar lá. E aí a outra opção foi Portugal, onde tinha mais disponibilidade, assim, era mais facilitado
vamos dizer, para quem é da cidade, do país com língua portuguesa, né, que faz parte do CPLP. Então, que o Brasil e Portugal têm um acordo entre eles, então isso facilita mais para o brasileiro, para poder vir, então eles tentam facilitar aí mais essa parte migratória para brasileiros, né? Então, eles abriram assim, como se diz, abrir as portas da esperança. Mas lógico, tu tem um processo, tu tem que passar por um processo de imigratório antes também, que eles checam toda a documentação, checam todos os antecedentes criminais, tu tem que mostrar o que tu tem em conta para poder se manter no país deles por tantos meses. Então acho que, se não me engano, é 3 meses, por aí, 3 a 4 meses tu tem que mostrar lá que tu tem para se manter. E aí tu manda teus documentos, preenche o formulário, tudo, manda teu passaporte e fica aguardando. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que tenha no processo, eles vão te contatar. É um processo assim que é um pouquinho demorado. Demora em média, o nosso demora em média de 4 a 5 meses para sair, nosso visto. Não, 4 a 5 meses não, demorou máximo 4 meses. E aí a gente não teve nenhum retorno deles, assim, tipo, tá faltando documento e nada. Então, o nosso foi assim, tudo certinho. E foi a gente que fez também, porque tem muita gente que paga pra fazerem, né? Porque é um processo meio chato, tu tem que ler muita coisa ali, e para não preencher errado, muita informação que às vezes a gente não entende. Então tem que pesquisar bastante para poder fazer sozinho. Não é impossível, mas também não é muito fácil, assim, sabe? Então eu passei muitas madrugadas lendo, pesquisando, vendo vídeos de advogados que postam, né, coisas. A gente segue muito o Dr. Célio Sauer. Ele, assim, foi uma luz, assim, que ajudou muito aí, né, nesse processo, pra gente entender mais esse processo. E também o Dr. Ryanair, ele que fez ele tem um canal no YouTube também que ensina como preencher tudo, o formulário, né? Porque tem muita gente que não tem condições para poder pagar um advogado para poder fazer isso. Tem gente que não tem nem o dinheiro para pôr em conta, né? Para demonstrar que tenha como sobreviver no país por aquele certo tempo. Imagina pagar um advogado para fazer esse trabalho, né? Então, assim, é demorado, então já tenha em mente que é demorado esse processo. É isso, pessoal. Vou estar vindo aqui contar como é que está sendo o dia a dia e como foi a burocracia do visto e tudo mais, tá bom? Muito obrigada. E se puder inscrever no canal, se inscreva, deixe seu like. Tudo que puder para ajudar, serei muito grata, viu? Muito obrigada.